culto maravilhoso. Podem permanecer por aqui. Permaneçam por aqui. Pode continuar com o TED. Para um dia de chuva, a igreja está muito bonita. E todo aquele que lutou contra a sua alma hoje para estar aqui será recompensado. Amém? O Senhor com certeza preparou uma mesa para nós. E todo aquele que tiver fome vai se alimentar dessa mesa. Vou fazer um pouco diferente. Já vamos entrar na palavra. E dentro da palavra eu dou o recado. Dentro da palavra eu também separo um momento para você trazer a sua oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 17. Na verdade, Gênesis 18. Gênesis 18. Nós estamos em um tempo muito especial. Nós estamos em um tempo muito especial. Não são dias comuns, amém? Nós estamos nas semanas, nos dias que antecedem a nossa conferência. Apesar de ser uma festa de aniversário, nós sabemos que a conferência não é sobre nós. É sobre conferirmos o coração de Deus. É sobre recebermos um alinhamento, uma ativação, poder, renovo. É um tempo de visitação de Deus. Todas as nossas conferências têm nos marcado, e eu creio que essa que está chegando vai ser o nosso melhor encontro com Deus em comunidade que nós já tivemos. Amém? E eu queria falar um pouco sobre cuidarmos da presença. Eu estava pensando agora há pouco que essa é uma das missões da minha vida, e que se eu, no final da minha vida, perceber que através do meu ensino, do meu testemunho, da minha caminhada e amizade com o Senhor, uma geração de homens e mulheres que cuidam, que têm zelo pela presença de Deus, que reverenciam a presença de Deus, que sabem se comportar diante da glória de Deus, eu vou ficar muito satisfeito. E eu creio que a nossa igreja está aprendendo para chegar nesse lugar. E eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje, porque o Senhor tem estado no nosso meio. E aqueles que têm se atentado para isso e respondido têm crescido numa proporção muito maior do que aqueles que ficam apáticos, que ficam só assistindo. Quando Deus chega num lugar, Ele não quer que você o assista, Ele quer que você toque nele. A gente já podia parar aqui. Quando Deus chega num lugar, Deus não quer que você o assista, irmão. Lá no livro de Coríntios diz que o nosso Deus não é como o Deus dos pagões, de pau e de pedra e de barro, que nada ouvem, que nada podem falar, que nada podem fazer. E logo depois o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais, e parece que ele dá um salto de assunto, porque num primeiro olhar parece não ter conexão nenhuma. Só que há uma grande conexão, porque quando ele vai falar dos dons espirituais, ele está contrapondo esses deuses. Ele começa e ele diz: os deuses dos pagões, os deuses desse mundo, eles não falam, eles não ouvem, eles não se movem. E aí de repente ele salta e começa a falar acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: o Deus de vocês não é como os deuses de pau, de pedra, de barro, que reverenciá-los por vezes é ficar diante deles, olhando para eles, assistindo, esperando que eles façam alguma coisa. Nós sabemos que eles não vão fazer absolutamente nada.
que nada eles podem fazer. Porém, quando nós vamos ver a descrição dos dons espirituais, nós vemos um Deus que por meio do seu Espírito se move, que fala, que ouve, que profetiza. Vemos um Deus que toca nas pessoas e cura as pessoas. Vemos um Deus que interage com a sua criação, com os seus súditos, com os seus adoradores, com os seus filhos. E é necessário que a gente se aproxime de Deus com esse entendimento, porque você não pode receber muito mais daquilo que você crê e espera. Se você se aproxima de Deus com o entendimento errado, e Paulo começa falando dos dons, citando os deuses que nada podem fazer de barro, e deixando claro que eles nada podem fazer, porque ele está trazendo uma metanoia. Ele está dizendo: vocês vieram desses deuses e não podem estar diante do nosso Deus com a mesma expectativa ou falta de expectativa. Ao entrar na presença do nosso Deus, vocês precisam saber que o nosso Pai é presenteador daqueles que o buscam, que Ele quer ser tocado. Aleluia! Quantas vezes os discípulos tentaram impedir as pessoas de se chegarem a Jesus? Até as crianças eles queriam impedir. E todas as vezes que alguém demonstrava alguma resistência para que homens comuns, que homens pecadores tocassem nele, ele dizia: pare, não me atrapalhe. Enquanto uma multidão o apertava, havia muitos toques acontecendo ali, mas nenhum deles com intencionalidade. Estou falando da mulher do fluxo de sangue. Uma multidão apertava ele de todo lado, e aí de repente ele vira para os discípulos: opa, alguém tocou em mim aqui agora. Aí os discípulos que não entendiam: mestre, que papo é esse, mestre? Você está sendo apertado por todo mundo, claro que alguém te tocou. Ele diz: não, você não está entendendo. Alguém foi intencional. Alguém entendeu o que é culto aqui na Nova Aliança. Alguém entendeu interação. Alguém não foi um acaso. Estou na igreja, se acontecer alguma coisa, acontece. Jesus está no nosso meio e é isso aí mesmo. Se eu esbarrar nele, esbarrei. Se ele me esbarrar, esbarrou. Não, alguém me tocou com a expectativa de receber, de interagir. E esse alguém arrancou virtude de mim. Porque todo aquele que bate, encontra. Todo aquele que busca, acha. Aleluia! Vamos lá, meu irmão. A gente tem que sair dessa passividade. Jesus está no nosso meio. Legal. Tá, e aí? Jesus está no nosso meio. Ou seu Jesus é diferente do das Escrituras, ou Jesus de fato para você não está, e você está dizendo que está. Porque se Jesus está passando, eu quero tocá-lo, eu quero interagir com ele, eu quero me envolver com ele, eu não vou ficar passivo. De fato, a presença de Deus, a presença manifesta de Deus tem estado no nosso meio. Mas alguns têm recebido mais e outros menos, porque alguns ainda insistem em ser espectadores da presença. E alguns que começaram muito bem, que começaram como caçadores, que vieram com muita sede, tempos de escassez dentro da religião, anos frequentando a igreja e esperando um grande evento para ser tocado. É até difícil fazer conferência aqui na igreja, porque a igreja não tem tanta necessidade disso, sabe? Ontem, esses dias aí, uns dias para trás, alguém me perguntou, estava falando com o irmão Tiago, eu estava falando que ele é difícil, cara. Por que eu não trago? Eu tenho muitos amigos, mas por que eu não trago? Porque às vezes eu fico frustrado. Porque quando
eu me converti, e muitos aqui, eu vivi um contexto que, isso que vocês falam aqui, eu não sei dizer qual foi o culto que eu fui embora para casa, que eu não recebi uma palavra que me alimentou, que me forjou, que me confrontou, ou um culto que eu fui embora para casa, que eu não disse, ainda bem que eu vim na igreja. Muitos aqui vieram de lugares que você dizia, tem que congregar, né? Tem que ir na igreja. E era metade do ouvido aberto e a outra metade atenta. Hora fechava, hora abria. Não sei se eu recebo isso, não sei se eu não recebo. Quantos cultos você foi incomodado embora para casa por ser um ambiente seco? Quantas vezes você quis levar um amigo na igreja e você pensou assim, vai que o pastor fala aquela besteira, vai que vai ser igual o culto de semana passada, vai que vai ser daquele jeito, é melhor não. E aí você ficava esperando um grande momento para que você pudesse compartilhar, porque você não sabia se todo encontro haveria o óleo de Deus, a presença. E aí vocês chegaram nesse lugar aqui, e falando como eu era, ainda só para fechar o parênteses sobre conferência, eu quando tinha uma conferência eu ficava louco. Tá vindo a conferência, tá vindo, conferência. Aqui eu tenho que ficar desenhando para vocês, porque eu sei que a gente está acostumado com cultos que são quase conferências ou conferências todo domingo. Mas Deus é o Deus do mais, amém? Dias especiais, visitações especiais, irmão. Se está muito bom todo domingo, então os da conferência vai ser um nível acima ainda. Eu te asseguro que Deus pode e consegue fazer isso, amém? Consegue fazer mais do que temos experimentado. Pode ficar tranquilo. Mas eu quando tinha um negócio desse eu ficava doido. Todo mundo da igreja não se falava de outra coisa. Nos dias que antecediam você já não dormia. Ninguém precisava falar para você fazer jejum, porque você sabia que Jesus ia passar e você não podia perder aquela oportunidade. Então você fazia jejum, você fazia oração. Eu ia para monte, eu era do monte, eu ia para monte e ficava acampado no monte orando, esperando Jesus passar. A presença manifesta de Deus. E muitos de vocês vieram de lugares parecidos. Apesar de por muito tempo eu ter convivido em ambientes secos, tive ambientes que apesar de serem secos tinham muita palavra, era um benefício, era bom nesse sentido. Mas alguns de vocês vieram de sequidão total. Sobreviveram, aceitaram Jesus, foi um grande dia, aleluia. Veio aquela estação de primeiro amor, de conversão, e o que não deveria existir aconteceu. Você entrou num tal de segundo amor, que isso é uma palhaçada. Não deveria existir segundo, terceiro. Mas você entrou num automático e começou a sobreviver na igreja. E aí você chegou aqui, meu irmão, como um caçador, como quem estava com sede. E aí primeiro culto, segundo culto, 6 meses, 1 ano. E agora você já está se acostumando no pior sentido. Jesus está aqui. E aí você, isso aí. Ele está sempre aqui. A glória, a presença manifesta dele está sempre aqui. E é isso. Que Deus nos livre desse lugar, irmãos. Que sejamos bons mordomos da presença, porque não há como definir o quanto de amigo de Deus você pode ser. Amizade é um negócio que você acha que você chegou num bom nível, acontece alguma coisa e o seu amigo aparece no dia que você mais precisa, ele tem uma boa palavra e aquela amizade se entrelaça ainda mais, você descobre que poderia ser uma aliança ainda mais forte. E nós estamos falando de amizade entre 2 seres humanos, quanto mais uma amizade com Deus, de alguém que pode te surpreender o resto da sua vida. Sempre tem mais, meu irmão. Sempre se pode ser mais amigo de Deus. Ontem, enquanto eu estava na igreja, que eu estava ministrando, na adoração, eu estava dizendo, Deus, se eu for conhecido um dia como alguém que foi seu amigo, está maravilhoso para mim. Essa é a obra da minha vida, ser amigo de Deus.
Gênesis 18, verso 1, vamos aprender com um amigo de Deus aqui. E o Senhor apareceu a Abraão nas planícies de Menre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. O que está acontecendo aqui, irmãos? Abraão estava sentado na porta da sua tenda, no calor, no ponto alto do dia, tipo assim, 2 da tarde, 3 da tarde, no sol a pino, e ele está ali, e de repente, o Senhor aparece lá no cume do monte. E ele elevou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu na porta da tenda para encontrá-los e se curvou em direção à terra. A primeira coisa que a gente aprende é que, ainda que não estivesse no seu script uma visitação de Deus, quando ela chega, você para tudo para receber, meu irmão. Quando Jesus chega num lugar, quando uma visitação de Deus está acontecendo, nada mais importa. A prioridade é reverenciar a presença. Abraão estava ali, meio do dia, um horário que há muitas coisas para se fazer, e como nós lemos na parábola do reino, ele poderia, como aqueles homens, ao ver a presença, dizer: está muito quente, Deus, isso não é hora, está muito quente, como alguns que não conseguem vir à igreja quando está chovendo. Está muito chuvoso, está muito isso, está muito aquilo. Sempre temos uma boa desculpa quando nós estamos acostumados, acomodados. Abraão poderia dizer: isso é hora, agora eu não posso, agora eu tenho que trabalhar, comprei juntas de bois, tenho que arar a terra, agora é a hora disso, é a hora das minhas urgências. E sabe por que nós vamos ficando apáticos à presença? É que nós vamos nos prostituindo com o favor e com as bênçãos de Deus. Nós estamos ocupados com tantas coisas que inclusive são lícitas, são coisas que Deus dá, mas são as mesmas coisas que nos arrancam de Deus. Agora não, Jesus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Bill, eu não oro, eu não leio a Bíblia, porque eu não tenho tempo. O seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube será contra você no dia do juízo. E aí você discutirá diante de Deus se você tinha tempo ou não. Mas as redes sociais vão testemunhar contra você. Você não tem problema de falta de tempo, você tem problema de falta de prioridade. Porque basta aparecer na sua timeline uma notícia de alguma coisa que você gosta, que você para tudo. Você está disposto a ser chamado a atenção pelo seu patrão por usar o celular na hora indevida, porque você tem que ler aquela notícia. Mesmo que você sabe que ela vai estar ali quando o expediente acabar, mas não, aquilo se tornou uma urgência. E nós cheios de desculpas para estar com a presença. Eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Coisas que Deus nos deu, nos roubando de Deus. O emprego que você pediu, a oportunidade que você pediu, o casamento que você pediu. Mas se nós quisermos desenvolver um relacionamento com Jesus e sermos chamados de amigos de Deus, nessa amizade, Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ser a prioridade. Quando Deus aparece no cume do monte, Abraão diz para no seu coração: eu não tenho outra coisa a fazer agora. Eu não tenho outra coisa, eu não tenho outro lugar para estar senão com a presença. Por vezes aqui dentro do culto, nós estamos com a nossa mente nas nossas petições, e olha, a Bíblia ensina você a colocar as suas ansiedades diante de Deus, as suas demandas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes me assusta, porque parece que algumas demandas de vocês nunca acabam, porque o culto tem 2 horas, é 2 horas se vocês só trazendo petições. Vocês querem tantas coisas e não as têm, porque é que realmente importa você não deseja e busca.
aí está no culto, a presença está aqui, a cabeça está lá na segunda-feira, está nos problemas, e você é incapaz de pegar Marta, que é a sua alma, e dizer: Marta, se assente aqui diante do Senhor, Ele está na casa, vamos cuidar dEle. Marta, Marta, estás agitada. Marta tem sempre uma desculpa, irmão. Marta, ela espiritualiza coisas que não são espirituais para poder ficar indesculpável. Eu estava fazendo para Deus. Deus não quer que você faça nada que te roube dele, irmão. Isso pode convencer você, mas não convence a Deus. Eu estava arrumando a casa, mas era para Deus. Não, Marta, era sobre você. Você que precisa fazer as coisas para se sentir amado, Marta. Você que precisa fazer para ser, Marta. Não é sobre Jesus, é sobre você, Marta. Porque se fosse sobre Jesus, você estaria aos pés de Jesus, Marta. Então, por vezes nós temos que puxar. Todo mundo aqui tem uma Martinha dentro de si. Todo mundo tem uma almazinha que é uma Marta, que está sempre querendo fazer, sentir, experienciar. Mas todos nós também temos uma Maria, que é o Espírito. Que a Bíblia diz que o Espírito está pronto, o Espírito deseja a Deus, ele quer estar aos pés de Jesus. Então você tem que se posicionar no Espírito e dizer: venha cá, Marta, se assente aqui. É aqui que você precisa estar agora. Tudo que você quer fazer, Marta, você vai conseguir fazer depois de estar com Ele. E vai fazer mais fácil, Marta. Vai fluir melhor, Marta. Se você estiver com unção, se você tiver saído depois de estar com Ele, Marta. É o que já falei aqui, até viralizou na internet, para mais de 1 milhão de pessoas. A maneira que nós começamos o nosso dia determina muito sobre as nossas prioridades, sobre o que realmente importa para nós. Repara como hoje nós temos que fazer um exercício de não pegar o celular, irmão, quando nós acordamos. A gente espreguiça saindo da cama, já espreguiça assim, ó, quase que involuntariamente, né? Buscando o celular. É assim, ó. Nunca é um lado da cama está o celular, do outro lado está a Bíblia. A gente nunca espreguiça para o lado da Bíblia. E se você não pegar a Marta e falar: parou, não, Marta. Palavra. Ei, Marta, dobre o seu joelho, confesse o Senhor logo nessa manhã. Ei, Marta, cante um louvor ao Senhor. Ei, Marta, venha cá, vamos orar um pouquinho no Espírito. Você está muito agitadinha. Vem cá que você já... Eu acordei agora, Marta. Eu acordei agora, você já bateu na porta, já falando que tem um monte de coisa para fazer. Ei, Marta, eu acordei agora. E a Bíblia diz que quando você ora no Espírito, a mente fica perdida. Então você faz o seguinte com Marta: Marta, vamos orar no Espírito. Vamos orar no Espírito, Marta. Aí você vai ver como que depois que você coloca o trem no trilho, a corrida fica mais suave, irmão. Quando você começa certo, a tendência a dar certo é melhor. As coisas fluem melhor quando nós começamos por onde é o começo. Se Deus quisesse de maneira prioritária o trabalho das nossas mãos, o primeiro dia era segunda-feira, não era sábado. Deus precisa tanto do seu trabalho, Marta. Jesus precisa tanto que você faça comida para Ele, Marta, que quando Deus te fez, no primeiro dia, Ele disse: é sábado e é folga, só quero estar com vocês. Só isso. O primeiro dia, e a gente deveria perceber tanto o caráter de Deus nisso, porque todos os outros deuses desenhados pelos pagões, pelos demônios, todos os outros deuses querem que você primeiro faça. O nosso Deus, no primeiro dia, todos os deuses mitológicos, eles criam para que você faça. Agora o nosso Deus, Ele cria
E aí eu imagino Adão e Eva, vamos lá, o que nós vamos fazer hoje? Aí Deus fala, piquenique. O Senhor é Deus, não tem nada que a gente possa fazer, não tem muita coisa que vocês podem fazer, mas agora é piquenique. Agora nós vamos sentar, e eu quero falar para vocês algumas coisas. Agora eu quero ficar em silêncio aqui, eu quero estar com vocês, eu quero passar tempo com vocês. Então o Evangelho, a criação começa aqui. Então o Evangelho também não pode começar em outro lugar, irmão. O Evangelho começa em estar com Deus. O Evangelho começa em Jesus trabalhando por nós na cruz e a gente recebendo. Qualquer evangelho que não comece no sábado, ele é perigoso. Porque por mais lindo que seja por um tempo, ele vai adoecer você. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos ver que eles negligenciaram a direção de Deus. Deus disse, no 7º ano, a terra tem que descansar. O que o povo de Israel fazia? Trabalhava. Não tinha o tempo sabático com Deus. Aí veio o exílio da Babilônia. Você vai calcular o tempo de exílio, é o tempo exato de todos os anos que eles roubaram a Deus na presença. Todo o evangelho que não começa a partir de estar com Deus, da graça de Deus, de ser para fazer, todo cristão que começa na segunda e não no sábado, tem uma corrida de curto prazo. Vai dar cãibra, irmão. Vai cair no meio da pista, do nada. Aí você fala assim, fulano do nada cansou. Do nada? Já começou sem entender. E começando sem entender, nunca entendeu. Foi só fazendo. Quantos sábados foram negligenciados? E aqui já estamos falando mais do dia. Mas quantos ambientes espirituais de contemplação, de interação, de devocional com Deus foram sendo negligenciados? Começou errado e errado foi ficando. Então, se nós queremos qualquer coisa, precisamos querer primeiramente o Senhor, irmão. E Abraão, quando percebe que Deus está na sua porta, ele diz, nada mais importa agora, irmão. Nada mais importa. Ei, cara, Deus está no cume do monte, e eu estou olhando e Ele está descendo, irmão. E eu quero profetizar que, apesar da presença manifesta de Deus sim estar no nosso meio, mas não dá para medir o tamanho de Deus, então sempre dá para receber mais. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus está no cume do monte descendo nesses dias, irmão, na nossa direção. Deus está vindo para um novo tempo. Deus está vindo para experienciarmos um novo nível nele. E Ele está descendo o monte. E eu profetizo que a cada dia, até a conferência, são alguns metros que Ele vai descendo na nossa direção. E é triste saber que quando Ele estiver na tenda, alguns não estarão lá. Aleluia. Vamos lá. E quando Ele os viu, Ele correu da porta da tenda para encontrá-los. Ou seja, Ele nem esperou, irmão. Ele nem esperou. Esse é um amigo de Deus, irmão. É um caçador da presença. Enquanto alguns ficariam sentados, lembrando que a gente estava falando sobre uma adoração interativa, não passiva, ele vê Deus vindo. Se Deus está vindo, eu estou indo. E Deus está vindo, ele vai ao encontro. Aleluia. E aí quando ele chega, ele pede, Deus me dá a minha bênção para depois subir. É isso que está aqui? Abraão já convivia com a esterilidade dentro da sua casa, irmão. Abraão já tinha um problema que nos seus dias era um problemão. Para o povo judeu não ter filhos, para o povo judeu, ok? É morrer e perder uma expressão de eternidade. Porque a sua semente não brotará, então você não viverá na terra depois da sua morte. Então para eles era uma ofensa muito grande. A esterilidade para os judeus era um entendimento de falta da bênção, de falta da presença.
e não estou dizendo que o é, ok? Esse era o entendimento dele. E Abraão sai da sua terra, está numa peregrinação, e dentre tantas coisas que ele poderia pedir, a primeira coisa que ele pede: eu quero estar contigo. O que você pediria, irmão? O que rapidamente saltaria da sua boca? Você corre até Jesus, ele está vindo do alto do monte, você está indo, e você se encontra: Jesus, me dá a sua bênção para depois subir. Essa é a canção que você ia cantar? É isso? O meu casamento, Jesus. A minha esterilidade, Jesus. Jesus, minhas finanças estão tudo bagunçada. Não, Bio, eu jamais faria isso. Rapaz, tu está fazendo todo domingo, cara. Tu tem feito isso constantemente. A sua oração do Pai Nosso nem começa santificando o nome do Senhor. Já começa: eu preciso de uma bênção. Não há nem mesmo a preocupação em que o reino de Deus venha. Já é sobre as suas demandas. A sua oração do Pai Nosso, ela começa com: o pão nosso de cada dia me dai hoje. Você já salta para metade da oração, irmão. Me dá a minha bênção para depois subir. E depois que tu me der, pode subir, porque agora eu tenho que usufruir dela. Agora que já chegou, e aí eu imagino muitos recebendo Jesus aqui. Então, Jesus, agora eu estou aqui me divertindo com o que você me deu. E se tem uma coisa que um pai espera ao dar um presente ao seu filho, é que aquele presente seja um meio de relacionamento entre eles. Você não dá um presente ao seu filho esperando que ele te dê outro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você dá um presente ao seu filho não esperando que ele fale assim: papai, você me deu uma bola, amanhã eu vou te dar uma camisa do seu time. Não há essa expectativa. O que você quer? Primeiro, ver a alegria do seu filho. A sua satisfação é ver ele com um sorriso no rosto. E depois da satisfação dele, da gratidão dele, você quer que ele te chame. Quando ele rola a bola e fala: vamos brincar, papai. Aí aquele presente virou um meio de interação. Nós não queremos dar presentes para sermos traídos por eles. E Deus também não, irmão. Então vamos lá. O primeiro pedido de Abraão: meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos. Irmão, para pensar. O cara tá velho já. Aqui ele já estava adiantado de idade. Tanto que quando a Sara vai ouvir a promessa aqui, ela vai rir de tão loucura que era aquilo. O cara já está cansado pelo tempo de esperar, irmão. E o que ele vai pedir? A primeira palavra dele não é: me torna fértil, me dá filhos. Senhor, se agora encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Ele está dizendo: Deus, a única coisa que eu quero agora é o Senhor. Não vá embora. Deus, fica aqui. Deixa eu ficar na sua presença. A canção dele é: uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Essa é a oração dele. Depois de estar com Deus, depois de dizer que o que ele mais quer é desfrutar da presença, aí ele diz: pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. Ele está aqui buscando um jeito de agarrar a presença. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações depois disso, e passareis adiante, pois para isso vieste a vosso servo. E eles disseram: faze como disseste. Dentre muitas coisas, ele diz: eu quero te agradar, Senhor. Eu quero cuidar do Senhor.
ele percebe o Senhor, ele está com Deus, e depois de ser, depois de estar, o culto continua. Agora eu vou ofertar ao Senhor. Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: prepara depressa. Irmão, ele está vendo a mulher dele que é estéril. Irmão, ele saiu da presença de Deus, ele vai dentro de casa, ele olha para Sara e ele não vira assim: Sara, o negócio é o seguinte, hoje tu vai ficar fértil. Ele não está nem pensando, irmão. Olha o coração de Abraão. Por que ele é chamado de amigo de Deus? Olha o coração de Abraão. Ele corre para Sara e não é sobre Sara, não é sobre ele. Ele está olhando para a mulher dele estéril e ele diz: prepara alguma coisa, porque ele está no nosso meio. Aleluia. Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amassa e faz bolo sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu ao jovem, e ele se apressou para prepará-lo. Ele pegou a manteiga, o leite, o novilho que havia preparado e o colocou diante deles. E ele ficou junto deles debaixo da árvore, e ali comeram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem fome? Deus tem fome de comida, de bebida? Jesus mesmo, que era humano e comia, ele vai dizer: a minha comida de fato é fazer a vontade do meu Pai. Agora o Deus espiritual, não o Deus encarnado, o Deus em espírito, ele come, ele tem necessidade de comida. Então por que ele senta com Abraão? Deus não tem fome de comida, mas Deus tem fome de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de nada que você tem para dar para Ele. Deus não come o que você come. Deus não compra com seu dinheiro, Ele é dono de tudo. Então por que Ele aceita a sua comida, a sua oferta, o seu dinheiro? Interação, oferta é adoração, é relacionamento. Deus aceita para estar com você. E segundo, Deus aceita por você. Deus aceita por amor a você. Deus deixa você ofertar para Ele. Meu Deus não precisa do meu dinheiro. Por que Ele aceita o meu dinheiro? Por que Ele aceita as minhas ofertas? Por amor a você. Porque aquele que dá, recebe. Porque melhor é dar do que receber. Melhor alegria está para aquele que dá. Deus sabe a saúde que é você ser liberto de si mesmo. Deus sabe o quanto é saudável para você ter um Senhor fora, para que você não cultive o Senhor dentro você. Deus aceita as suas ofertas porque Ele sabe que quando fez você, Ele fez para ser dependente de um Deus. Todo ser humano procura um Deus. Se ele não encontrar o Deus legítimo, o Deus criador, ele vai adorar outras coisas. Um grande teólogo disse: o coração do homem é uma fábrica de deuses, imparável. A única coisa que para o seu coração é ele encontrar o seu Senhor. Deus aceita as suas ofertas, Deus aceita para que você seja abençoado. Primeiro sendo livre de você mesmo, primeiro pregando para você mesmo que você tem um Senhor que não é você. Deus está te libertando de você mesmo, Deus está te libertando das coisas, e Deus está te dando um veículo espiritual, uma chave espiritual para te legalizar, para receber mais. Mas você, isso aqui que é lindo, que você quando recebe mais a partir do dar, você já recebe com o coração blindado para não se perder com aquilo que vem. Quando você recebe a partir do dar, a próxima porção, porque a colheita sempre é maior do que a semeadura. Quando a colheita chega, o seu coração já está blindado, porque você deu. Isso protege você. Melhor alegria é aquele que dá.
Então Deus, sabendo que Ele é o exemplo máximo disso, Deus sempre pede para nós aquilo que é bom, irmão. Não porque Ele tirou do bolso, que ideia. Não, é porque Ele experiencia isso. Deus só nos pede aquilo que Ele faz primeiro. Deus só nos pede aquilo que está na natureza dEle. Ele está nos deixando participar da natureza dEle. Então Abraão, eu duvido que ele comeu muito, irmão. Não deve ter conseguido. Se ele não estava preocupado nem com a mulher dele que estava estéril, você acha que a picanha ele se preocupou? Alguns estão tão na carne que se preocupa mais com a carnalidade do que a sua esposa, mas não o caso de Abraão. Foi uma revelação isso, irmão. Uma piada meio espiritual. Mas enfim, volta aqui. Abraão não estava preocupado nem com a sua esposa, com a sua esterilidade. Ele só queria estar com Deus. Você acha que agora na hora de comer ele vai ficar desesperado para comer? Ele está comendo da presença, irmão. Eu, que sou mais bobo que Abraão umas 10 vezes, porque sou um menino, é que ele já estava velho, o vinho dele estava bem mais curtido que o meu. Eu vou chegar lá. Cara safo, saliente, esperto. Quando ele oferece a comida, eu, que sou mais bobo, ia comer o menos possível. Para quê? Para demorar a acabar. Se eu como tudo, e ele já disse que vai passar daqui, ele vai embora. Então, eu vou comer o mínimo possível para interação, para que ele fique. É o que eu faria, irmão. E eu sou mais bobo, então certamente que Abraão passou um grande tempo com Deus. E a pergunta é: o que ele pediu? Nada. Sabe quantas vezes nesse jantar Abraão interrompeu Deus? Deve ter sido uma cena, né, gente? Deus comendo na sua frente, meu Deus. E Deus lá com o garfo ou com a mão, né? Que eles comiam com a mão, pegando um pedação, com certeza a parte da picanha mais gostosa, que Deus é esperto. No Velho Testamento ele disse para o sacerdote: a carne vocês podem tirar um pedaço para vocês, mas a gordura é minha. Deus sabe o que é bom, irmão. Não é porque ele estava preocupado com o coração, com as artérias dos sacerdotes que não tinha medicina naquela época. Não é por causa disso, irmão, porque Deus gosta do que é bom. Fica com essa heresia aí. Então, irmão, Deus está pegando um pedaço de carne e está comendo até manteiguinha. Você percebe zelo, irmão? Percebe zelo? Sai buscando um monte de coisa, o que há de melhor na casa. Abraão sai de um lado para o outro, você vê que vai pegar de tudo dentro de casa, é aquela mesa farta. Quanto mais coisa eu botar, mais tempo ele vai ficar. Ele lota a mesa e agora Deus está comendo e não tem uma só petição de Abraão, irmão. Duas opções, eu acho que é a segunda. A primeira, que Abraão ficou com boca cheia o tempo todo. Aí eu não acho que era essa, porque senão Deus já tinha ido embora. Não ia demorar muita conversa. A segunda, ele ficou de boca aberta. Só assim, ó. E Deus comendo, e Deus está comendo. Olha como ele come. Olha como ele passa manteiga. Olha os caras que andam com Deus. Ficou assim, ó. Só. E aí quando a gente chega aqui no culto e a presença está no nosso meio, e eu falo assim: gente, para tudo agora, coloca suas mãos na posição de receber e só fica interagindo com a presença. Alguns passam mal. Eu tenho que pedir, eu tenho que pedir. Não, vamos só ficar aqui. Gente, como é maravilhoso você perceber um ambiente de adoração onde Jesus está sendo reverenciado e você ficar só, aleluia, absorvendo em fé, olhando para Deus, colocando seus pensamentos nas coisas do alto, atento para saber se Deus quer falar alguma coisa. Se Ele não falar nada, eu só quero estar. Quando a gente não sabe fazer isso, a gente tem uma adoração por vezes almática, que está intimamente ligada ao que
alguém perguntou para uma família aqui da igreja: por que o pastor Bill do nada solta o microfone e fica lá conversando com os meninos do louvor? O que ele está falando? Estou pregando para eles, estou ensinando, a gente está conversando sobre o ambiente. E uma das coisas que às vezes eu viro para eles e paro e falo: olha isso, é isso. E às vezes eu falo assim: olha, o perigo de uma adoração almática, quando a gente só quer fazer o barulho da percussão, sabe? Todo mundo. Aí você olha para a igreja, está todo mundo agitado, mas aí corta a música, ninguém tem oração para dar. Era tudo sobre envolvimento com a melodia, com o ritmo, com a percussão da bateria. Então de vez em quando a gente tem que parar. Eu falo para ele: para, que eu quero ver se a igreja está entendendo alguma coisa. E aí quando para e a igreja começa a fluir em oração, aí o nosso temor aumenta, a gente fica mais atento ainda para não atrapalhar Deus. E aí eu venho aqui falar com eles: olha isso, é para isso que a gente trabalhou, é para isso. Ontem eu estava na casa dos outros, lá na Bahia, e aí o ministério de louvor lá, uma bênção. Tecnicamente tinha uma mocinha lá, meu Deus, ela devia ter uns 15 anos, ela tinha que estar no The Voice, coisa linda cantando, uma equipe muito boa, mas muita boa vontade, muita força, mas faltava saber trabalhar com a unção. Aí quando eu comecei a pregar, eu acabei de pregar, chegou no final, eu falei: vem ministério de louvor. Eles já foram fazer o quê? Subiu, falei: pra cá. Peguei a Fernandinha, falei: Fernandinha, vai lá pro teclado lá, e o ministério de louvor, fiquem comigo aqui embaixo ministrando ao Senhor. E aí eles ficaram lá, e é engraçado, a primeira coisa que um ministro de louvor, que está viciado em fazer, faz quando você chama ele para o altar aqui na frente, é ficar de frente para a igreja. Eu chamei eles, todo mundo veio se posicionando assim, ó. Falei: vem para o altar para a gente ministrar o Senhor. Eles só sabem ministrar assim. A primeira coisa, eu chamei 5 assim, ó, 10, 8 cara. Todos eles, ninguém virou para o altar. E eu falei: vamos ministrar o Senhor agora. Vamos tirar um tempo agora, comece a ministrar o Senhor. Aí eles já foram e ficaram assim, olhando para a igreja. Só sabem ministrar o Senhor assim. Aí eu comecei a ensiná-los. Isso na casa dos outros, irmão. Se é esquisito aqui para vocês, imagina quanto estava para eles lá. Aí eu fui parando, deixando a menina ministrar, fui virando eles um a um assim, ó, igual criança. Vira, agora faz isso, agora faz aquilo. Aí a gente foi junto. Aí o negócio começou a fluir, a presença começou a vir, a igreja começou a ir. Aí quando estava assim fluindo, só no teclado, gente chorando para todo lado. Um pouquinho antes disso, algo que vale contar para vocês. Quando eu chamei a igreja, eu tinha pregado sobre o tema da nossa conferência: onde está o amado. Sobre o que eu estou pregando aqui, sobre cuidar da presença, Jesus, a presença em primeiro lugar, mais Jesus e menos sarça. Desejar mais o fogo dos olhos de Jesus do que o fogo da sarça, da experiência. E aí eu chamei no altar, o primeiro convite foi: você que quer entregar algo a Jesus. Eu ensinei sobre isso, irmão. Eu passei 1h30 ensinando sobre entregar algo a Jesus. Que culto é primeiramente dar, perder. Isso é um culto. Não é sobre ganhar, é sobre dar, é sobre perder. Você só ganha porque perdeu. Senão você não ganhou nada, você está sendo morto, porque você jamais vai suportar o peso da glória de Deus sem morrer primeiro. E aí, chamei o povo, irmão, não veio uma pessoa. Aí eu olhei de novo, chamei mais uma vez, falei: gente, você que quer entregar algo para Jesus hoje, que tem algo para derramar aos pés de Jesus, sai do seu lugar. Aí não veio ninguém. Aí eu falei: a minha vontade já era sair explodindo ali mesmo. Eu falei: não. Senão eles vão dizer que não era bem isso. Eu falei: não, mas eu vou pegar eles agora. O segundo pedido, gente, convite para o altar, é você que quer receber mais de Deus. Sai do seu lugar, irmão. Parecia rato saindo de bueiro em dia de enchente. Vem pulando, gente, já vem ajoelhando. Já vem tudo ajoelhando. Aí eu olhando assim, eles deviam estar olhando, ele deve estar achando lindo nós tudo aqui na frente.
Olha a cara deles para nós. Na hora que estava todo mundo lá na frente, eu falei, gente, eu preguei 1h30 sobre isso. E vocês só vieram à frente porque eu falei, quem quer receber? Vocês não entenderam até agora que nada vocês podem receber de fato, se primeiro não derem. Que nada importa, nada tem poder para fazer alguma coisa por vocês, se primeiro vocês não derem algo ao Senhor. E aí depois dessa exortada, foi a tampa da garrafa voando, irmão. É o que precisava. Aí começou a mover, a acontecer, teve a parte da adoração que eu te falei. E aí quando começou a fluir aquele som de choro, só um teclado, a menina do teclado nem queria subir. A Fernandinha, eu falei com ela, Fernanda, você me ajuda no teclado, já tem muito tempo que eu não toco. Mas eu sei que ela é uma menina que ama Jesus, sabe? Mais vale um apaixonado por Jesus do que 20 músicos, irmão. Me desculpem, agora se for músico e apaixonado por Jesus, tá bom. Aí, Fernandinha, você vai, ela tem muito tempo. Aí eu fiquei em silêncio, ela estava sentada lá, do lado dela. Isso antes de eu ir pregar. Fernandinha disse, no final, eu precisar, você toca lá comigo, ministra. Você está ministrando teclado? Não, tem muito tempo que eu não ministro. Eu falei, tá. Aí fiquei em silêncio mais um pouquinho, virei para ela. Mas aqui, isso que você está me dizendo, você está só me dando uma informação que não tem muito tempo que você toca? Ou é algo que te limita e que é uma decisão que você está tomando que você não vai tocar mais? Ela, não, é só porque eu fico meio insegura. Aí eu fiquei em silêncio de novo. Aí parei uns 3 segundos, olhei para ela. Poxa, você está me dando mais vontade de te chamar ainda. Quanto mais você fala, mais vontade eu tenho de te chamar. Aí levantei para pregar, ela deve ter ficado esperando. Quando acabou lá, começou o meu momento de adoração. Fernanda, vem cá. Aí ela foi. E estava lá derramando em Jesus. Só sabia chorar. Não cantou uma música, só chorou. Aleluia, melhor canção, meu irmão, coração derramado em Jesus. Ela chorava, chorava, chorava. E só aquilo ali, eu fico imaginando aqueles músicos, eles tinham ficado 2 horas tocando e nada aconteceu, irmão. Além da minha admiração para a habilidade deles. 2 horas tocando, nada, ambiente seco. A menina só chorando e o outro no teclado lá. Todo mundo sendo cheio do Espírito Santo e sendo tocado por Deus. Aí eu virei para eles e falei assim, vocês entenderam agora? Vocês entenderam? Então agora, aí eu virei assim, só os músicos, olha isso aqui, Ministério de Louvor, presta atenção. Falei, só os músicos, os instrumentistas, subam os instrumentistas só e assumam seus instrumentos e podem começar a ministrar ao Senhor. Lembrando que só tinha uma pessoa no teclado. Irmão, o cara da guitarra subiu e pegou a guitarra dele. Eu nunca vou esquecer essa cena, foi tão bonito. Aí ele ficava olhando para a guitarra e para a igreja. E assim. Aí o cara do baixo, o cara da bateria ficava só com a baqueta aqui. Tava num frenesi doido para tocar antes, irmão. Foi umas 30 músicas que eles tocaram. Agora, com a presença manifesta, todo mundo com temor de tocar a nota errada e atrapalhar o que Deus está fazendo. Todo mundo, o cara da guitarra ficava assim, ó. Como é que entra mesmo? Ele olhava o cara do teclado. Ele falou assim, não, eu sei essa nota, mas esse ambiente aqui, eu não sei se eu sei trabalhar com ele. E se eu meter uma nota errada e todo mundo, eu subi e falei, vocês entenderam agora? Sabe o que vocês estão? Zelo e temor. Antes você estava preocupado em fazer. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Cooperar com Deus é muito mais difícil que fazer sozinho. Porque cooperar com Deus envolve sensibilidade de ouvido para não atrapalhar o que Ele já está fazendo. Por isso que vocês estão com receio, que vocês estão vendo que Deus está fazendo algo. Então vocês também estão entendendo que quando Deus está se manifestando, eu não tenho frenesi de tocar, eu tenho a vontade de discernir o que Ele quer que eu faça. Fica todo receioso. Aí foram, um a um, com muito custo, foi indo do jeito que tinha que ser, irmão, com temor, respeito à presença, foram indo.
Aí chamei o pessoal da música, dos cantores, desculpa, chamei os cantores. Agora vocês podem subir. Aí foram pegando o microfone. Quem disse que cantava, irmão? Aí eu falei, uai, viram? Não é sobre vocês. Vocês estão agora perguntando, faz sentido eu cantar? Porque Deus já está se movendo. Falei, derrama o seu coração. Virei para um deles e falei assim, ó, só canta alguma coisa que você vai acertar. Você vai acertar na canção. Que eu vi que a cara dele estava desesperado, que se eu errar a canção aqui, eu sou o cara que estragou tudo. Eu falei assim, você vai acertar a canção, vou te dar uma dica. Só cante o que o seu coração primeiro cantar se derramando ao Senhor. Porque quando você cantar o que o seu coração quer chorar diante de Deus, eles são igual a você. Você vai descobrir que o que você está cantando é o que o coração deles já está cantando. Aí ele esperou, quando vê, pum, ele foi. Aí, meu irmão, na veia, começou a fluir mais e mais e mais e mais. É isso, meu irmão. Cuidar da presença. 9. Abraão não disse nada, porque quem é amigo de Deus sabe o caráter de Deus, sabe como Deus é, sabe que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste os lírios do campo, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida da sua criação, Ele pode por acaso se esquecer de mim? Aleluia! Se eu sei o que Deus faz, eu vou curtir quem Ele é. Aleluia! Se eu sei o que Deus faz, como Ele faz, eu não tenho outra coisa a fazer senão estar com Ele e desfrutar dEle. E eles lhe disseram, não, Abraão, que nós estamos aprendendo que naquela mesa, enquanto Abraão se preocupava de estar com Deus, Abraão de boca aberta só curtindo Deus, e Deus dizendo, o que eu posso fazer pelo meu servo hoje? Aleluia! E quando chega no finalzinho do jantar, onde está Sara, a tua esposa? Aí fica tudo fácil, irmão. Abraão só tem que responder, tá ali. Ali na tenda, ali a mulher. Ah, meu Deus. Sempre tem uma Marta, né, irmão? Que Sara não está aqui, cara? Que Sara não está olhando? Pelo menos, mas aí alguém pode dizer, mas ela era mulher, as mulheres não podiam ficar em qualquer... Irmão, Josué também não podia entrar na tenda do encontro. Então, ele ficava só pela gretinha, meu irmão. É falta de fome mesmo, irmão. Sobra desculpa quando falta fome. Sobra argumento quando falta fome. Que Sara não está ali? O que Sara está fazendo? A comida já está na mesa. Marta, Marta. Marta, Marta. Quando acaba de fazer, nada tem para fazer. Então ela fica com a mente dela, eu acho, fazendo tudo menos se assentar com o Senhor. E mesmo assim, Deus vai até Sara. Mesmo assim, é quem Ele é, irmão. Um amigo de Deus vai ter toda a sua casa sacudida, irmão. Não se preocupe com muitas coisas. Não se preocupe com muitas coisas. Se preocupe em ser amigo de Deus. Deus paga a conta dos seus amigos. Deus pega a causa dos seus amigos. Deus luta a guerra dos seus amigos. É a minha mulher. É a mulher que tu me deste. Se a minha mulher buscasse mais a Deus, se a minha mulher orasse mais, aonde falta fome, irmão, sobra argumento.
mulher que tu me deste. Não! É a sua falta de fome. É a sua religião que você já criou. Quando a minha mulher, isso é uma religião. Quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, ei, irmão, ele está na casa. Abraão, a mulher dele é apática, não está na mesma fome que ele, mas ele sabe que ele não precisa de muitas coisas, ele só precisa ser amigo de Deus. Pai que não está dormindo, mãe que não está dormindo, e o meu filho, pega essa sua preocupação e faz ela te empurrar para um lugar, ser amigo de Deus. Porque se você for amigo de Deus, eu já vi a segunda, a terceira geração de um amigo de Deus ser abençoada por causa dele. Quantos foram abençoados só por nascerem na família certa? Quantos foram abençoados só por nascerem na família de Davi? Quantas vezes o Senhor disse: esse cabra merecia um bom juízo, esse cabra não merecia nada, mas eu vou dar a ele a correção, um nível de exortação, mas não poderei tirar o trono dele. Por causa do meu servo e do meu amigo Davi, por causa do meu amigo Davi, eu te pouparei. Quantos foram abençoados porque 300 anos antes alguém foi um amigo de Deus? E você está preocupado em construir tantas coisas. Isso, como diz Paulo, é lixo, lixo. Eu considero todas as coisas, a minha genealogia criada aos pés de Gamaliel, os meus livros, a minha filosofia, o meu farisaísmo, eu considero tudo esterco diante de Cristo. Tudo que você está procurando para sentir que é, Paulo era e disse: eu estou lutando para me despir disso. Eu virei para aquela jovem ontem, quando eu acabei de ministrar, o próximo turno era o dela, e o pau tinha quebrado, irmão. Muita coisa tinha acontecido. E eu fui nela e falei assim: filha, deixa eu te falar uma coisa, porque eu não sei. Ela, mas eu estaria ali. O que eu vou arrumar agora? O que eu vou arrumar agora? Porque eu já estava assim, porque o cara que pregou na sexta-feira, pelo amor de Deus, meu irmão, pastor Saulo, deve ser de Tarso, porque pelo amor de Deus ele prega demais. O pastor que pregou na sexta-feira, ele agrediu. Ele acabou de pregar. A minha vontade foi pregar e chegar para o líder da igreja e falar: eu quero te dar uma oferta para você deixar eu ir embora. Eu quero te dar uma oferta. Nada mais a ser dito. E quando chegou no hora de pregar, a primeira coisa que eu falei foi assim: gente, eu só vou pregar porque eu sou amigo de Jesus e Ele falou comigo que tem algo para fazer ainda, só por causa disso. E quando eu terminei, eu fui nela e falei: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O seu segredo é justamente aquilo que talvez te aflige. O que eu vou fazer? O seu segredo está na sua pureza. Vai sem saber mesmo, que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu falei: minha filha, o que você tem, eu luto para me despir.
Porque o ofício, as plataformas vão te colocando coisas que quando você já vê está em você, e volta e meia você tem que se despir delas para encontrar pureza. Eu disse: você não deseje o que você viu, não deseje isso, vá com a sua pureza. Eu estou trabalhando para ficar igual a você. Não sei quantos estão me entendendo. Tudo eu considero perda diante do meu Senhor. Tudo. Paulo foi criado aos pés do maior filósofo dos seus dias. Segundo a sua linhagem fariseu, a seita mais zelosa com as escrituras, aquilo que alguns aqui estão lutando para ser, usando o evangelho, Paulo já era e só queria jogar fora. E aí a gente vem dizer que a gente quer ser amigo de Deus, meu irmão. Tantas vezes nós queremos usar Deus. Chama a Sara lá. Em algum momento Deus vai dizer o que você precisa, mas não antes de eu dizer o que eu posso fazer para te servir, Senhor. E aí Deus chama Sara, dá promessa, Sara ri, Deus dá de ombro, vai se cumprir. Por quê? Porque eu sou amigo de Abraão, mulher. Tu casou com o cara certo, tu casou com o cabra certo. E aí, no verso 16: então os homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e eles estão indo. E Abraão faz o quê? Eu vou também, sou entrão. Enquanto eles não falar: Abraão, chega, volta para tua casa, Abraão está indo, irmão. Eles estão indo na direção de Sodoma. Sodoma, um símbolo de pecado e de iniquidade. Essa geração, meu irmão, que vai aonde Deus vai, irmão. Um dia o Cirilo vai estar aqui na conferência, e dentre algumas mensagens que me marcaram, uma frase dele, numa mensagem me marcou tanto. Ele disse assim: eu não quero ir para o inferno, porque eu tenho medo do fogo, eu tenho medo do tormento. O motivo pelo qual eu não quero, que me assombra o inferno, e que de fato faz aquele lugar ser o inferno, é o fato de Deus não estar lá. Eu não quero o inferno, porque Deus não vai estar lá, e isso já é um inferno para mim. Eu quero estar onde Deus está. E se Deus está debaixo dos viadutos agora, o que o Pai está fazendo, aonde Jesus está, eu quero estar, irmão. Eu só quero estar com Ele. Quantos aqui já foram, como nós já pregamos aqui recentemente, já foram? Deus me legalizou, Deus comeu comigo, Daniel, agora eu posso fazer a obra de Deus. E aí sai disparado, e Deus ficou. Estou legalizado. Tudo que sempre quis foi fazer, e Deus ficou. Mas Abraão não, Abraão está seguindo Deus. Abraão quer estar onde Deus está, ainda que seja Sodoma. Aonde for vai virar o paraíso, aonde for vai virar o reino de Deus. Aleluia. E o Senhor disse: como eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus diz: eu não posso fazer isso sem contar para o meu amigo Abraão. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer o que Deus já
está fazendo. Eu quero que Ele me convide, eu quero que Ele me chame, eu quero que Ele diga: eu vou fazer algo em Juiz de Fora, eu vou fazer algo na economia, eu vou fazer algo na sua descendência, e eu quero contar com você. Eu quero ser esse homem, irmão. Se coloca de pé no seu lugar. Alguns de vocês estão tão enfeitiçados, irmão. Tão enfeitiçados que nenhuma palavra dessa pode provocar você. Ah, Senhor. Atos 8, verso 9, me veio isso aqui ao coração. Nessa cidade aqui, onde os apóstolos estão fluindo com poder, com sinais e maravilhas, havia um mágico que fazia muitas proezas e ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele era crente, irmão. Aqui agora ele está crente, onde nós vamos ler, ele está crente, servo de Jesus. E aí, no verso 17 de Atos 8, então lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quantos de nós sutilmente estamos assim, irmão? Enfeitiçados, o coração é de Jesus, mas a mente órfã quer poder para ser. Eu quero o Espírito Santo porque eu quero ser usado. Não é sobre estar com Deus, não é sobre ter comunhão com Deus, não é sobre o consolo do Espírito, que é o seu poder maior. Não é sobre o consolo do Espírito que me torna íntimo de Deus, que comunica as coisas de Deus ao meu espírito. É sobre poder. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro: dai-me a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. É igual ontem. Quem quer vir para frente para receber poder? Todo mundo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Entenda dinheiro aqui por ganância, irmão. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade. Ei, vamos parar de chamar algumas coisas como se não fossem pecado. É
essa sua paixão por fazer coisas, esse seu desespero por título, essa sua orfandade de chamar a atenção, isso Pedro chama de pecado. Aquilo que nós damos vários nomes, é complexo disso, é complexo daquilo. Pedro está chamando de pecado. E pecado se resolve com arrependimento. E arrependimento é: Deus, eu sou isso aí, arranca de mim. Eu pequei, Senhor, arranca de mim essa vaidade, arranca de mim essa ambição, arranca de mim. É assim que resolve pecado. Arrependimento. Não tem lorota, não tem conversinha, é arrependimento. A gente está vivendo uma geração que a gente dá um monte de nome bonito para pecado. Por isso que coisas que deveriam ser resolvidas rápido demoram muito tempo, porque nós não vamos àquele único médico que resolve problema de pecado. Arrependam-se, ministros dessa casa, arrependam-se. A começar de mim, nos arrependamos, se queremos que de fato Deus nos dê algo nesses dias da sua presença. E não é sobre coisas. Nos arrependamos, irmão, da nossa apatia. Ministério de intercessão, ministério de adoração, ministério de recepção, diaconia, pastores, arrependamos-nos. É tanto tempo fazendo malabarismo com poder que a gente só fica olhando para ele. Aonde está o meu amado? Arrependa-se dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Os seus argumentos me enganam. Os seus argumentos enganam o seu esposo, os seus argumentos enganam o seu líder, mas você sabe o que está no seu coração. Você sabe o que está no seu coração, porque você está fazendo, ou de beijo porque não está fazendo. O teu coração sabe. Para de mentir para o Espírito, para de mentir para si mesmo. Para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está... Quando a gente não recebe o que a gente quer, quando a gente não recebe poder, quando a escala ministerial não acontece como a gente planejou, como os destaques, as coisas não vão do jeito que a gente quer, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: aleluia, orai vocês por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Não sei o que deu de Simão. Sei que a resposta dele, irmão, não foi muito boa ainda. A resposta de Simão ainda não foi muito boa, irmão. Se você ler com carinho, você vai ver que Simão ainda estava preocupado com as consequências do que lhe aconteceria de ruim, não com o fato de não ter o Senhor. Não sei se ele achou esse lugar, mas nós aqui hoje precisamos voltar a desejar o Senhor. Irmão, já falei isso aqui tem pouco tempo, de um outro jeito, mas eu falei. Eu vou voltando ou ficando
para que mais possam ir. Ou talvez seja até só uma desculpa do meu coração, um pensamento do meu coração, que está me enganando também. Eu sei de uma coisa, irmão. Uma hora eu vou, eu não volto para buscar ninguém. E quem vier, veio. Quem não vier, não veio. A palavra que Deus deu para esse ano, no começo do ano, foi: faça a caminhada num ritmo menor. Quem lembra disso? Para que as crianças e os animais não morram. Que Deus me livre de ser a palavra para o ano que vem, irmão. Mas que seja feita a vontade de Deus. O que eu quero é que Deus solta a rédea, irmão. Eu quero que Deus solta a rédea. Eu quero que esse tenha sido o ano da misericórdia para quem quer e estava distraído. Mas que o ano que vem seja o ano da gente mergulhar e ver o que Deus vai fazer, irmão. Aleluia. Espírito Santo, até orar é o Senhor que nos ensina. Ensina-nos a orar. A fome que temos é o Senhor que nos provoca e nos dá. Nos dá mais, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor.